Há uma ilusão muito comum em nosso tempo. A de que coragem é a ausência de medo. Como se o homem corajoso fosse aquele que caminha sem hesitação, sem angústias, sem dúvidas. Mas a filosofia antiga e a vida real nos ensinam o contrário. A coragem não é o oposto do medo. A coragem é a decisão de agir apesar do medo. O medo, para os estoicos, para Aristóteles, para os grandes sábios da humanidade, não era um inimigo a ser exterminado. Era uma força a ser compreendida, administrada e transformada. Era uma energia bruta que, se usada com sabedoria, podia se converter em prudência, em estratégia, em força real. Hoje, eu quero te convidar a olhar para o medo com novos olhos, não como um tirano, não como um defeito, mas como um mensageiro, um sinal de que algo precioso está em jogo, algo que exige consciência e não fuga, porque o medo, por si só, é neutro. Ele é um instinto natural, esculpido por milênios de evolução para preservar a vida. O que faz a diferença é o que você escolhe fazer a partir dele. 1. O medo como conselheiro, não como carrasco. Quando sentimos medo, nosso primeiro impulso é evitar, negar, suprimir. Mas o estoico, o filósofo maduro, age diferente. Ele escuta, ele investiga, ele pergunta: o que exatamente estou temendo? Este medo é real ou imaginado? Ele me protege ou me paralisa? Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a brevidade da vida. Para ele, o medo da dor ou da morte não deveria nos impedir de viver com dignidade, porque evitar a dor a qualquer custo é o caminho mais rápido para uma existência pequena, limitada, frágil. O medo pode nos alertar para perigos reais e, nesses casos, é sábio ouvi-lo. Mas muitas vezes ele apenas reflete crenças antigas, traumas passados ou antecipações infundadas de catástrofes que nunca virão. Quando o medo é racional, ele é prudência. Quando é irracional, ele é prisão. Aprender a distinguir um do outro é um dos maiores atos de inteligência emocional que podemos cultivar. E agora, deixa eu fazer uma pausa rápida para te perguntar algo. Você lembra de um momento da sua vida em que sentiu medo, mas agiu mesmo assim? Talvez uma conversa difícil, uma decisão arriscada, um recomeço. Se lembrar disso, escreve aqui nos comentários. Reviver essas histórias é uma forma poderosa de fortalecer sua coragem. 2. A coragem como prática, não como dom. Outra grande ilusão é pensar que a coragem é um talento nato, algo que alguns têm e outros não. A verdade é que a coragem é uma prática, uma virtude que se fortalece como um músculo. Aristóteles dizia: nós nos tornamos justos ao praticar a justiça, corajosos ao praticar atos de coragem. Ou seja, ninguém acorda corajoso. Você se torna corajoso ao se expor, pouco a pouco, aos seus limites e medos. É enfrentando pequenos desafios diários, uma opinião sincera, um pedido de desculpas, um passo rumo ao desconhecido, que você constrói a fundação da coragem maior. A coragem não surge num único grande ato heróico. Ela é forjada nas batalhas silenciosas do cotidiano. Cada vez que você escolhe agir apesar do receio, você está reescrevendo sua história interna. Está enviando uma nova mensagem ao seu cérebro. Eu posso sentir medo e, mesmo assim, seguir em frente. Esse é o verdadeiro poder da coragem. Ela não nega a emoção. Ela transcende a emoção. Se no primeiro momento entendemos que o medo é um conselheiro e que a coragem é uma prática, agora é hora de irmos além. Como usar o medo como ferramenta de fortalecimento? Os antigos filósofos nos ensinaram que a vida não é sobre eliminar as emoções, mas sobre transformá-las. E para isso, precisamos de treino. Treino interno. Treino da alma. Vamos a 3 práticas filosóficas para trabalhar o medo a nosso favor. 1. A visualização negativa como escudo emocional. Essa prática vem diretamente do estoicismo, chamada de premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. A técnica é simples, mas profundamente transformadora. Todos os dias ou antes de enfrentar um desafio,
você visualiza os piores cenários possíveis. Não para atrair o negativo como muitos pensam, mas para treinar a mente a lidar racionalmente com a ideia de perda, fracasso, rejeição. Ao contemplar essas possibilidades com serenidade, você desarma a surpresa emocional que o medo gera. Você para de se perguntar: e se acontecer? E passa a dizer: se acontecer, estarei preparado. Sêneca escreveu: quem se prepara para as adversidades nunca as encontra despreparado. Quando você pratica a visualização negativa, você não se torna pessimista, você se torna resiliente. Agora, te faço um convite para reflexão. Qual medo recorrente você poderia enfrentar melhor se começasse a se preparar mentalmente para ele? Comenta aqui nos comentários. Seu relato pode se tornar inspiração para quem também luta contra os próprios fantasmas. 2. O hábito do pequeno ato corajoso diário. O medo cresce na inação. A coragem cresce na prática. Por isso, Aristóteles insistia que a virtude não nasce espontaneamente. Ela se constrói. Crie o hábito de fazer todos os dias uma pequena ação que te provoca um desconforto leve. Pode ser iniciar uma conversa difícil, pode ser dizer não quando normalmente diria sim, só para agradar. Pode ser tentar algo novo, mesmo correndo o risco do ridículo. Cada pequeno ato é uma tijolo na construção da sua fortaleza interna. E não se iluda. Os pequenos desafios criam a capacidade de enfrentar os grandes. O medo adora mentes inativas. Mas, diante de uma mente em movimento, ele perde força. 3. A separação radical entre o que é fato e o que é interpretação. Essa prática é essencial, porque grande parte dos nossos medos não vem dos fatos, vem da nossa interpretação dos fatos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembrava o tempo todo: não é o que acontece que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. Se você é rejeitado, o fato é neutro. A dor vem do significado que você dá a isso. Não sou suficiente. Nunca vou conseguir. Estou perdido. O estoico treina a mente para distinguir fato, o evento cru, e interpretação, a narrativa que a mente constrói. Ao fazer essa separação, você recupera o poder sobre sua reação emocional. Você não nega o medo, mas entende de onde ele realmente vem. E esse entendimento é libertador. Essas 3 práticas, visualizar a perda, agir no desconforto e separar fatos de julgamentos, são ferramentas poderosas para treinar a coragem real. Não a coragem impulsiva que desafia tudo sem pensar, mas a coragem consciente, que sabe exatamente o que está fazendo. E se você aplicar essas práticas aos poucos, dia após dia, vai perceber algo incrível. O medo não desaparece, mas ele se curva diante da sua determinação. Coragem, no final das contas, não é apenas uma virtude pessoal. Ela é uma semente que plantamos no mundo através dos nossos atos. Cada escolha corajosa que fazemos ecoa além de nós. Forma caráter. Molda relações. Inspira outros a também enfrentarem seus medos. A coragem verdadeira é um legado silencioso. Ela não grita. Ela não precisa de aplauso. Ela vive nas pequenas e grandes escolhas. No pai que não desiste de educar seus filhos com virtude, mesmo num mundo confuso. No jovem que decide viver segundo princípios, mesmo cercado pela mediocridade. No anônimo que se recusa a se corromper, ainda que ninguém o esteja vigiando. A coragem cria mundos. E o medo, se usado com sabedoria, se torna não um inimigo, mas um aliado humilde, que nos mantém atentos, prudentes e humanos. Como transformar coragem em estilo de vida? 1. Aceite que o medo fará parte da jornada. Ele estará lá, na sala de reuniões, no consultório médico, no altar do casamento, na despedida dos que amamos. Mas agora você saberá olhá-lo nos olhos, reconhecê-lo e dizer: eu sinto você, mas eu sigo em frente. 2. Escolha agir pelos valores, não pelas emoções do momento. O medo grita: fuja. O valor sussurra: permaneça. Quando você ancora suas ações em princípios e não em impulsos,
Sua vida se torna uma obra coerente, digna, serena. 3. Entenda que cada ato corajoso é um presente para o mundo. Talvez você ache que ninguém vê suas lutas internas. Talvez ache que seus atos de coragem passam despercebidos. Mas eles não passam. Cada vez que você age com coragem, mesmo silenciosamente, você ilumina um pouco mais o caminho para quem vier depois. E agora, quero te fazer um convite. Mas não é aquele convite genérico de sempre. É um convite de alma para alma. Se este vídeo falou com você, se te lembrou da sua força, ou do potencial de usar seus medos como combustível, então se inscreva neste canal. Mas não por impulso, se inscreva com intenção. Aqui, nós não corremos atrás de fórmulas mágicas. Aqui, a gente busca cultivar força verdadeira. Aqui, o objetivo não é eliminar o medo. É aprender a caminhar com ele, de cabeça erguida e coração firme. Se você quer fazer parte de uma comunidade que valoriza a lucidez, a coragem e a construção de uma vida mais consciente, então este espaço é seu. E antes de sair, compartilha nos comentários. Qual é o maior medo que você está decidido a enfrentar? O que mais te inspirou nesse vídeo? A sua história pode ser o sopro de coragem que alguém precisa para dar o próximo passo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o medo é a sombra daquilo que mais importa para você. Não fuja dele, caminhe através dele e descubra quem você pode se tornar.